galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Prova Santista. E hoje vamos falar de um jogador bastante diferente. Vamos falar sobre Ignacio La Quintana, um jogador contratado pelo Santos, também chamado de Nacho La Quintana, que é um jogador de apenas 25 anos, que está chegando ao Santos do Bragantino. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos lá, Santos anunciando a contratação de La Quintana, jogador do Bragantino, meio atacante de 25 anos, chega por empréstimo, quinto reforço do Santos. E o Santos anunciou La Quintana na segunda-feira, a contratação desse meio atacante. Ele chega por empréstimo até o final da temporada e atuava pelo Bragantino, tá? Muito estão falando dele como meio atacante. É errado? Não, meio atacante até vai, mas como meia nem um pouco. O La Quintana é ponta, tá? Principalmente ponta direita. Mas tudo bem, eu acho que ele pode ser visto como meia atacante ponta direita, assim, tá? Tá bom. O Uruguai é o quinto reforço, né? Teve o Biliarce, a gente já teve vídeo do Biliarce, vai ter do Inê e do Wendel Silva em breve, tá? O Luan Silva é o Luan Pérez, mas também já tivemos vídeo dele. Pelo Bragantino ele jogou 31 jogos e teve 2 gols, tá? O número alto de gols pro La Quintana, tá? Mesmo que ele tenha jogado pouco. No Peñarol, ele disputou a final da Libertadores com o Santos em 2011. Ah, não, deixa eu ver aqui. Ah, tá, ufa. La Quintana já definiu a seleção sub-20 do seu país também. Legal. Vamos lá. Ignacio La Quintana, quem é o jogador? La Quintana, se a gente começar pelo Transfer Market, tem um valor bem baixo de mercado, tá? Ele já tem títulos na carreira, ele foi campeão do Uruguai e campeão do Uruguai Winner, tá? Se a gente pegar as carreiras dele na Libertadores, teve 4 jogos, 8 na Sul-Americana. Eu queria pegar os números dele no Peñarol. Mas, ó, a gente vê que ele pode atuar como meio ofensivo, ponta esquerda e ponta direita. Então ele é principalmente ponta, tá, galera? Principalmente ponta. Jogou muito mais no Peñarol, onde foi contratado para o Bragantino. Antes ele era do Defensor. E o Ignacio La Quintana, ele tem uma carreira bastante interessante, né? Quando a gente pega os números dele da Defensor Sporting, a gente já viu que La Quintana, ele é ponteiro de defesa, teve ao ponto dele chegar ao Peñarol em abril e finalmente jogará a los Negros. É isso que fala de quando o Peñarol contratou ele, né? Ele tinha 22 anos, certo? E colocou a cabeça lá, a camisa do Defensor Sporting em 0-0 contra o Cerro Largo, né? E aí, cara, ele é um cara que vai jogar a divisão profissional e tinha boas partidas. No Defensor ele teve 69 jogos e marcou 9 gols, números bem bons, né? E a gente vê que é um jogador que fez boas partidas, principalmente contra o Bolívar e outros times, tá? Então a gente vê que é um jogador interessante. Mas aí a gente vê que no Peñarol ele se destaca. Tem até essas matérias, tipo, o La Quintana comanda a alma, e fala que como ele definiu a partida, como que o La Quintana ele acabou sendo um jogador muito importante nessa matéria do jogo aqui, por justamente o espírito do ataque, né? E aí, dado esse ótimo desempenho do La Quintana no Bragantino, no Peñarol, o Bragantino vai lá e contratou, né? Então, e depois que ele disputou um clássico contra o Nacional lá do Uruguai, marcou um gol, o jogador viajou para fazer os exames no Brasil e fechar com o Bragantino, pagou a multa rescisória de 1,2 milhões de dólares para contratar. O Peñarol ainda tentou manter o atleta. E fala, né, que na secretaria também de Nacho La Quintana começou a carreira no Defensor Sporting, Uruguai. Chegou no Peñarol em 21, fez 72 jogos e 8 gols. O atacante que atua pela direita e é bastante veloz, tá? Tido como o melhor atacante lá do Peñarol. Aí eu quero que vocês entendam como é que ele jogava no Peñarol. La Quintana no Peñarol era um jogador muito ciscador, muito mordedor. Ele saía driblando, ele era um jogador extremamente ofensivo, tá? Que driblava muito, tinha muito talento com a bola, finalizava mal, cruzava mal, tá? Ele não era bom definindo as jogadas, mas o La Quintana era um cara muito físico também, que corria o campo inteiro, você vai lembrar, ele é muito rápido, voltava para ajudar a defender, tá? O La Quintana, eles têm números defensivos, eu acho que isso é bastante interessante, eu vou trazer isso pra vocês daqui a pouco. E o La Quintana é um cara que partia muito pro drible. No Bragantino, já muda. No Bragantino parece que ele sente o futebol brasileiro. Ele não tenta muito drible, então só se ressalva a parte física. Por isso que é um jogador que não chutava e nem cruzava tão bem, mas driblava muito bem e tinha um físico muito avantajado. Se você tira o drible dele, o que sobra? O físico avantajado. Então, o La Quintana acabou se tornando de um jogador extremamente habilidoso, com drible, com qualidades, um jogador extremamente rápido. Só isso. Então, eu vou trazer para vocês a matéria da Trivela falando sobre as características do Ignacio La Quintana, feita pelo Bruno Lima, né? O Bruno conversou com companheiros lá de Bragança e pegou algumas características. E aí traz aqui, ó, as principais virtudes do La Quintana são fôlego,
e velocidade. Falei, físico. Ele é um atacante que consegue fazer uma corrida de 50 metros em fim de jogo. Tem condicionamento físico para aguentar o pique de um jogo indo e voltando à defesa. Lembra um pouco o Guilherme. Características faz dele uma boa opção para executar o trabalho defensivo e auxílio do lateral direito. Tudo que o Carille gosta, né? Inclusive, para mim faz sentido, já que tem a pensamento talvez do Carille ser no final do ano, é um jogador que cumpre as funções que o Carille procura até o final do ano. Né? Então, pelo menos, volta mais que o Pedrinho. O Pedrinho não volta para marcar tanto. O Lactana acelera muito bem as jogadas e até sabe construir boas jogadas por meio da velocidade. O problema é que ele não tem muita qualidade nas finalizações e cruzamentos, como eu falei. Ele tem apenas lampejos com a cabeça do Bragantino, como principal característica que tem a velocidade, mas dificuldades no 1 contra 1. Então a gente vê como que, ó, o drible, que era uma grande habilidade dele, caiu. Fazia tempo que não era escalado e ficou de fora. Não vai fazer falta, falou o Rangel. No Bragantino não conseguiu ter uma passagem brilhante, não sabe se firmar como titular, em jogos apenas marcou 2 gols e passou longe de alguns períodos machucado. A principal lesão foi sofrida no tornozelo após sua chegada. Mas vai lembrar, ele levanta um ponto importante. Ele tinha que disputar a função com o Elinho, que é o principal jogador do Bragantino. Então também faz sentido ele não jogar tanto. Se ele jogar com o Elinho, é mais difícil você disputar a função com o Elinho, que hoje é o principal jogador do Bragantino. Aí a gente se pergunta, por que ele perdeu o drible no Bragantino? Por que ele não fazia o 1 contra 1 melhor como ele fazia no Penharol, que era a principal característica dele? Minha visão, duas coisas. Pode ser velocidade de futebol e nível técnico. Quando a gente contratou Johan Julio, Caicedo Angulo e tal, eu falava, eles são do Equador, e o futebol equatoriano tem chegado mais a finais do que o uruguaio, na Libertadores. Então, o futebol equatoriano tem ficado melhor e o uruguaio não. A verdade é essa. E ele atua no futebol uruguaio. O Penharol voltou a ter agora uma subida, né, uma crescente. Mas a gente vê que o futebol uruguaio em si deu uma decaída de nível. Então a gente ter um jogador como o La Quintana mostra que a gente tem isso. Às vezes o nível técnico no Uruguai é tão baixo, que ele era destaque, no Brasil não tanto. Mas agora ele tá indo pra segunda divisão, onde ele vai ter mais espaço, é um futebol mais lento, então ele vai se destacar mais pela velocidade, e o nível técnico é menor. Então quem sabe na segunda divisão o La Quintana casa bem. Eu acho que é uma contratação que faz sentido. Eu sempre falo isso, se você tem um técnico que vai jogar voltando, marcando lá atrás, tenha jogadores que forneçam essa capacidade. O La Quintana é exatamente isso. É um jogador que um nível técnico menor rendia bem mais. Estamos no nível técnico menor. E que só vai até o final do ano. Então, na minha avaliação, é uma contratação que faz sentido e chega talvez para acrescentar. Como um grande jogador? Não. Mas acho que vai ser uma composição de elenco importante pro resto da temporada. Por enquanto é isso, meus queridos. Peço seu like, comentário, sua curtida e sua inscrição. E agora eu fui.